Boa tarde, amigos. Boa tarde, amigas. Muito boa tarde a todos. Boa tarde. Boa tarde. Esse é o nosso momento de divulgação doutrinária, nossa reunião virtual da Casa de Batuíra, instituição espírita localizada no Gradim, em São Gonçalo, no estado do Rio de Janeiro. Então vamos hoje, a nossa palestrante hoje é a nossa amiga Lúcia Moisés, a quem nós damos boa noite. Boa noite, Lúcia. Boa noite, Rose. Eu queria saber se o meu som, o ar-condicionado está interferindo. Não está não. O som está bem claro. Tá bom. Porque está calor. Está quente demais. Então, nós vamos fazer a leitura do livro Mais Luz e logo em seguida você vai ter 50 minutos, tá bem? Para falar. Então, vamos. O livro Mais Luz pelo Espírito Batuíra, do Francisco Cândido Xavier. A lição 29, na renovação espiritual. Afirmação de fé, exemplo de confiança. As sombras se agitam desorientadas quando a luz se faz mais intensa. Indiscutivelmente, os problemas não desaparecem de vez. No entanto, é forçoso que o servidor se mantenha firme no posto de ação e vigilância com a alegria de quem cumpre o dever. Rogamos observação e prece, firmeza e ânimo e disposição, firmeza de ânimo e disposição a servir. Estamos na condição do cultivador que se encontra em árduo serviço no solo, achando a gleba e manejando o arado para lançar, por fim, a semente renovadora e produtiva. Realizado o trabalho da plantação, surge o período abençoado da espera. E de tanta paz carecemos na complementação do serviço, que para sermos mais precisos, somos impelidos a lembrar a tarefa do cirurgião, que é compelido em seguida ao trabalho operatório, a aguardar as respostas orgânicas do paciente. Estejamos no desempenho de nossas atividades normais, dentro daquele preceito do orai e vigiai, porquanto aqueles irmãos nossos do passado, a quem suplicamos renovação para eles e para nós, muito dificilmente se dispõem a essa mesma renovação. Tenhamos paciência e calma, bom ânimo e fé, e assim como usamos medicamentos em doses certas e nas ocasiões certas, a fim de que o desequilíbrio do corpo desapareça em favor da saúde, adotemos comportamento análogo, mobilizando palavras de paz, amor e bênção ante as dificuldades da alma, para que se nos refaça a harmonia espiritual. Então vamos elevar nossos pensamentos a Deus, a Jesus, e rogarmos por esse momento, por essa reunião de divulgação doutrinária, rogando a Jesus que ilumine a amiga Lúcia Moisés, que fará a preleção da noite, que as suas palavras possam alcançar nossos corações e que nós possamos entender com plenitude toda a lição que ela irá nos trazer. Rogamos que ela seja inspirada nessa noite de trabalho. Muito obrigada, Senhor. Fica conosco. Está com você, querida. A palavra é sua. Então, boa noite a todos os companheiros da nossa casa, a Casa de Batuíra. Percebi entre os participantes o Edmilson e a Clarice, para quem eu mando um abraço, são companheiros distantes. E é muito bom estarmos juntos para mais um estudo. Boa noite. Boa noite. O nosso tema de hoje
É um tema que eu venho trabalhando já há algum tempo, em muitos lugares. O Hélio pediu que eu repetisse, porque eu falei nisso há pouquíssimos dias para a Franca, em São Paulo. Ele disse: Lúcia, repete, porque é importante. É falar sobre a inclusão, sobre as nossas atitudes inclusivas, falar sobre inclusão na casa espírita. Vamos imaginar a seguinte cena. Numa família tem 3 crianças. Uma dessas crianças tem deficiência motora. Ela não anda, ela tem muita dificuldade de manter a cabeça, ela fica o tempo todo, às vezes, com a cabeça assim para cima. A casa espírita, a evangelização é num lugar que tem escada, não existe elevador, e ela vê, então, seus irmãozinhos saírem para a evangelização todas as semanas, naquele dia certo, e ela fica em casa. Se nós fôssemos uma dessas crianças, uma criança desse jeito, ou uma criança cega, ou uma criança surda, ou uma criança com autismo, ou uma criança com algum tipo de dificuldade, como é que nós nos sentiríamos? Quando nós víssemos os nossos irmãos saindo, voltando, trazendo às vezes alguma coisa que foi dito, que foi falado na casa espírita, e eles lá não puderam ficar, porque a casa não tem acessibilidade, a casa não oferece alguma forma de ajuda para superar as dificuldades. Quando nós falamos em inclusão, é muito comum, e eu forcei aqui um exemplo, dizendo que não tem, só tem escada, as pessoas logo pensam, então vamos fazer um elevador. Ótimo, o elevador é bom, porque ajuda a pessoa de idade, a pessoa que está com dificuldades até momentâneas, né? É bom. Mas será que a inclusão é isso? Será que a inclusão é fazer porta larga? Será que a inclusão é colocar rampa, colocar elevador? Será que é isso? E outra coisa, será que também é novo? Isso é novidade? A gente está falando de inclusão agora? É uma coisa mais recente? Será que é? Não é não. Então, nós vamos apresentar, eu vou apresentar minha fala em PowerPoint para a gente começar a ver o que é isso. Então, a inclusão não é moda, é direito. Ela está na lei desde 2015. 2015 já surge no Brasil a Lei Brasileira de Inclusão. E nós, espíritas, temos essa convicção de que somos todos iguais e que nós estamos aqui de passagem. Todos. Se nós somos espíritas, temos consciência disso. Hoje eu posso estar numa situação melhor, mas eu já posso ter vivido em outra vida uma situação pior. E amanhã eu posso estar numa outra completamente diferente. Eu não sei. O que eu sei é que estamos todos em processo de aprendizagem. Estamos todos de passagem. Sabemos que a criança é um espírito imortal, em trânsito, que é herdeira de si mesmo. Quer dizer, o que é esse espírito herdeiro de si mesmo? Aquilo que vem na vida dela é consequência dos seus atos. Ela herda virtudes, ela herda dificuldades, né? Que traz consigo um patrimônio de experiências conquistadas ao longo das suas reencarnações. Então, esse exemplo que eu comecei, uma criança que vem com uma deficiência motora, uma criança que está hoje com a cabeça assim para cima, uma criança que tenha, ou os outros exemplos que eu dei, sempre vamos pensar, sem julgamento, porque nós não estamos aqui para julgar, e nem eu estou dizendo que toda criança
que tem dificuldade, ou todo ser que tem dificuldade, foi devido a, quando eu digo herdeiro de si mesmo, pode ser por outras situações, né? Sem julgamento. Mas ela traz um patrimônio de experiências que ela vem conquistando. Então, ela é um ser de possibilidades. Mal que seja a sua deficiência, é um ser de possibilidades. E que nós aqui estamos para progredir sempre, intelectualmente e moralmente. E o centro espírita, a igreja, a seita religiosa, não importa, de um modo geral, ela também tem esse propósito de fazer com que o ser progrida moralmente, espiritualmente. A escola nos ajuda na parte intelectual, na nossa formação, mas nós precisamos das duas asas, da intelectual e da moral, da amorosidade, do afeto. E nós renascemos para isso, para progredir. Não importa em que situação a gente veio. Então, uma pessoa com cegueira, e aí eu vou falar um pouco da denominação, né? Com cego a gente pode falar cego, com surdo eles até gostam que a gente fale surdo, mas eu posso usar também deficiência auditiva, eu posso usar deficiência visual, eu posso usar baixa visão, mas eu vou falar deficiência motora, deficiência intelectual, nesse padrão. E todos devem ter chance de conhecer o Espiritismo e o Evangelho de Jesus. Então, naquela casa em que aquela criança não vai, tem alguma coisa de muito errado, porque ela também merece ter a chance de conhecer o Evangelho de Jesus e o Espiritismo, por que não? Então, em primeiro lugar é isso. E a gente mostra que eles estão aí, eles estão chegando. Será que nós estamos prontos para recebê-los? Então, a gente tem, por exemplo, uma pessoa com autismo, é raro, menina, né? São para cada 5 meninos nasce uma menina, e essa estatística aumenta dia a dia. Hoje, as últimas pesquisas já estão apontando cerca de 40, para cada 48 nascimentos, uma criança com autismo, lembrando que o autismo é um leque, pode ter grau 1, grau 2 ou grau 3, que vai depender da necessidade de suporte. Então, não tem nem nada a ver com a inteligência, tem a ver com necessidade de suporte. Mas tem uma aparência, não tem nada na aparência que denote. Nós temos, então, a criança com surdez, a criança que é usuário de cadeira de roda, e vejam, não vou falar cadeirante, ela é uma pessoa que usa cadeira de roda. Pensem na mãezinha de vocês, pensem num ser querido, que de repente começou a usar cadeira de roda. Deixou de ser a mãe querida, agora ela é uma cadeirante, ela é uma pessoa com deficiência visual. Às vezes alguém com problemas motores, pode ser parcial, ou então pode ser mesmo, no caso aqui, uma amputação, síndrome de Down. E a pergunta é, olhando para a mocinha aqui do lado, se fossem da evangelização, estaríamos preparados? E eles têm que chegar, eles precisam chegar aos castigos. Então, a nossa fala é sobre isso. Como eu vou falar muito de criança, mas embora o adulto também precise chegar, nós vamos falar. E antes de qualquer palavra minha, mais adiante, eu vou dizer, a nossa casa, ela tem tido muitos comportamentos inclusivos. Nós podemos melhorar, podemos aumentar. A locomoção, a questão mesmo, nós temos livros em braille, nós temos oportunidade de ter as nossas pessoas com cadeiras de rodas, é fácil, de fácil acesso, mas podemos sempre melhorar, né? E aí nós vamos prestar atenção essas duas figuras. É muito comum as pessoas falarem assim, na minha casa tem inclusão, sim, nós temos uma salinha linda,
para aquelas crianças não se usa mais a expressão, eu vou falar porque é assim que as pessoas falam, com necessidades especiais, portador de necessidades especiais. Ninguém é portador de nada, são todas pessoas com deficiência ou com transtorno, e nós não temos que ter um cantinho para elas. E também não falamos mais necessidades especiais, né? Nem portador, nem necessidades especiais. São pessoas com deficiência. Então, esse caso aqui da esquerda, vejam, as pessoas estão dentro de uma instituição, os participantes são aqueles lá com verde coral, o begezinho, mas dentro da instituição tem um cantinho para o surdo, para o idoso, para a pessoa com cadeira de roda, para a pessoa com cegueira. Então, vejam, isso daí é integração. Embora essa palavra integração até remonte à ideia de que está todo mundo integrado junto, não. A inclusão não tem barreiras. Todo mundo tem direito de estar nos mesmos lugares recebendo atendimento. Aí vocês vão dizer, mas Lúcia, isso é tão difícil. Nós é que temos que nos adaptar. Numa nova postura, é um novo desafio. Nós é que temos que nos adaptar e não fazer cantinhos, por mais bonitos que sejam. Então, a questão toda tem a ver com acessibilidade. Eu gosto desse conceito, tem muitos conceitos de acessibilidade, mas eu particularmente gosto disso. Acessibilidade é retirar barreira, em todos os sentidos. É retirar barreiras. Então, você tem várias acessibilidades, né? E a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com Deficiência, como eu falei, ela é de 6 de junho de 2015, e ela diz que a acessibilidade é um direito de todos. Todas as pessoas devem ter direito à acessibilidade. E ela, na lei, a Lei 13.146, ela diz que, né, ela é destinada a assegurar e a promover, em condições de igualdade, o exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com deficiência, visando a sua inclusão social e cidadania. Porque são cidadãos, têm direitos, não é favor nenhum. Eles são pessoas que têm direito. Então, nós temos que permitir que eles sejam incluídos. E a lei veio para isso, para assegurar que ela seja incluída. Existem, como eu falei, várias acessibilidades. Várias. A mais conhecida é a arquitetônica, que consiste em quê? Em facilitar acesso. Então, quando você coloca rampa, quando você coloca elevador, quando você coloca barra, quando você faz um banheiro adaptado, quando você, no salão, você deixa espaço maior para entrar uma cadeira de rodas, quando você facilita de alguma forma aquela trilha, não sei o nome, que a pessoa com cegueira usa para bater a bengala, não é? Que nas nossas calçadas agora é muito comum, as rampinhas nas calçadas. Então, tudo isso vem a ser arquitetônico. Que bom, quando as pessoas pensam nela. Já é um primeiro passo. Mas ela precisa ser também comunicacional. Então, nós hoje estamos vendo com muita frequência, graças a Deus, as palestras com intérprete, fazendo sinais de libras, né? Fazendo com as mãos, com o rosto, com a expressão, os sinais de libras. E muitas instituições já estão oferecendo cursos para capacitar as pessoas com libras. Nós vemos também, hoje existem muitos decodificadores que permitem às pessoas com grandes dificuldades, por exemplo, pessoas que não falam
elas conseguem digitar, são os aparelhos mais caros, teclados com sonorizador. Então, ela clica uma frase inteira, depois aperta o botão e a frase sai. Claro que não vai sair com a voz como eu estou falando, é aquela voz mais metálica, mas consegue. Nós temos também hoje, para as pessoas, eu vou falar disso, né? Livros, coisas com audiodescrição. Então, por exemplo, se nós tivéssemos, e eu precisaria estar, para ser coerente, fazer essa palestra já fazendo audiodescrição o tempo todo. Então, eu estaria dizendo, então eu estou mostrando uma figura de uma pessoa de perfil com um corte na cabeça, e de dentro da cabeça dela, num formato praticamente de coração, saem diversas informações, aí eu daria 2, 3, 4 informações desse tipo. Então, comunicar é fundamental. E existem coisas que nós vamos aprendendo, como é que nós podemos ajudar as pessoas a se comunicar quando elas têm dificuldade. Lembrando que dentro do autismo, há muitas pessoas com dificuldade da fala. Uns costumam muito a falar, mas depois falam, e outros não vão falar. Mas eles se comunicam, nós vamos ver já já como. As tecnológicas, é isso que eu vou mostrar, os recursos tecnológicos. Existe, por exemplo, telefones, são caros, mas telefones capazes, com scanner, que são capazes de... e hoje a gente tem, né, celular com scanner. Ele escaneia e fala. Então, uma nota, que dinheiro é esse? É uma nota de R$5. Ele vai falar, em cima da mesa tem comida. O que tem aí? Tem banana, tem um copo com água. Então, ele vai escanear e vai falar. São recursos mais caros, mas existem, né? Metodológica é a nossa forma de trabalhar dentro, por exemplo, eu estou falando de centro espírita, na evangelização, em que eu preciso adaptar para que todos, não naquele cantinho, mas que todos consigam participar. É desafiador, mas nós vamos chegar lá. Estamos dando muitos cursos, estamos fazendo muitas atividades nesse sentido. Nós mesmo participamos, já vamos para a 4ª versão de um curso online com o nome de Perspectiva Inclusiva da Evangelização na FEB. Né? É um curso à distância, eu sou uma das monitoras do curso. Então, existe. E aí, a atitudinal. Por que ela está em destaque? Eu escrevi em vermelho a atitudinal. Por quê? Se você não tiver atitude favorável, se você não acreditar que isso é importante, você não vai fazer nunca nenhuma das outras anteriores. Existem outras. Mas você não vai pensar em arquitetônica, você não vai pensar em comunicação, em nenhuma delas, porque você diz, não. É muito difícil, aqui não tem nenhum. Uma atitude que a gente tem visto muito não, mas com uma frequência pequena, mas aqui não tem ninguém precisando. Quem que diz que não tem? Como é que a gente sabe que não tem? Não tem porque você não oferece. Começa a oferecer libras, começa a oferecer possibilidades de... uma coisa que eu gosto muito, o Word faz. O Word tanto dita, você dita e ele escreve, quanto você põe o texto, assinala o texto que ele transforma em voz, ele lê para você. Então, dizer que nós não temos ninguém, isso é muito fácil, quando você não quer fazer o trabalho. Não tem. Tem. Faz que eles aparecem, se prepara que eles aparecem. Então, a atitude vem em primeiro lugar. E lembrando que essa inclusão precisa não só ser... A lei fala da deficiência, mas eu, quando falo de inclusão, eu mostro que nós temos que abrir as nossas mentes para todos os modelos de família, porque todos são filhos de Deus e todos têm o direito de conhecer o Evangelho de Jesus e o Espiritismo. Então, pode ser um modelo de família com 2 mães, com 2 pais, ou um pai e uma mãe. Temos que ter abertura para isso. Nós não podemos mais ter aquela atitude preconceituosa de dizer para os homoafetivos, por exemplo, não, aqui você não entra, aqui você não é bem-vindo. Ou então, casais separados, guarda compartilhada. Quantas vezes na evangelização a gente vê criança que só vem de 15 em 15 dias, porque às vezes é só a mãe que traz?
Vamos entender isso, vamos compreender. Vamos dizer para essa criança, olha, guardei para você o que a gente fez, vamos rever, traz o coleguinha para lembrar, porque nós não temos o direito de negar que eles também participem daquilo que nos faz tão bem. E abrindo a roda da inclusão para todos. Eu fico muito feliz quando eu falo dessa palestra. Eu digo que a nossa casa, graças a Deus, é isso. Crianças e jovens de todas as condições socioeconômicas convivendo juntos, aquele que dá e aquele que recebe. No entanto, há muita casa espírita que separa a evangelização dos filhos dos assistidos e a evangelização do pessoal da casa. Por quê? Assistidos somos todos nós, então por que separar? E o pessoal da casa, quem é o pessoal da casa? Somos todos. Então, que lindo é ver no sábado chegar todo mundo. Vem a filha da evangelizadora, mas vem também do pessoal da comunidade. Esse é o conceito de inclusão. Não vamos separar a condição socioeconômica. Lembrando que Jesus, no colégio apostólico dele, todo mundo entrava, né? Todo mundo não, em diferentes condições. Isso é bom que a gente se lembre. E lembrar também esse conceito. A gente às vezes fala assim, tem que tratar todo mundo igual, vamos fazer tudo igual. Não. Porque quando eu tenho igualdade, por exemplo, eu dou bicicleta igual para todo mundo, mas se ali eu tenho uma pessoa que está em cadeira de roda, uma pessoa muito alta, uma moça e uma criança, está desconfortável, só está confortável para a moça, porque para todas as outras pessoas está desconfortável. Isso é igualdade, eu estou dando tudo igual. Eu preciso trabalhar a equidade, para cada um adaptar a sua singularidade. Então, nós temos que falar muito essa palavra, singularidade. Cada um de nós tem as suas singularidades. Hoje, por exemplo, eu sou aquela pessoa que anda, todo mundo que me vê na casa espírita, tem tempo que eu não vou, exatamente por conta de alguns probleminhas, e um deles é a necessidade de... Eu não estou conseguindo mais subir escada. O joelhinho está gritando. Então, tem que adaptar. Vamos ajudar, vamos ver o que pode ser feito, né? E aí eu pergunto a vocês, alguém conhece Libras? Será que vocês são capazes de, olhando aí as imagens rapidinho, escrever o nome? Aí, Rose, vamos escrever o seu? Aí, ó, o R, cá no cantinho, na fila do meio, ó, canto direito. R, o S cá embaixo, mãozinha fechada. O E, mãozinha fechada. Um com os dedos esticados, outro com os dedos encolhidos, com o polegar segurando. Vocês são capazes de fazer? Vamos aprender? Alguém precisa, grupos precisam de ter intérpretes, né? E hoje, inclusive, já é uma atividade profissional. Então, quando eu falei que nós temos as Libras, mas tem também os avatares que pegam textos e fazem Libras. Então, isso aí é só baixar que eles existem. Tem vários programas que você pode, com pessoa com deficiência auditiva, ter a linguagem através do avatar. É sempre melhor ter o intérprete, claro. Ela está falando e a intérprete está ali. É melhor. Mas se você não tem, pode usar o avatar. A leitura em braille, dispor na biblioteca, dispor em avisos. Se você tem elevador, colocar em algum aviso, em alguma coisa, a possibilidade para aquela pessoa que tem cegueira, tem dificuldade com baixa visão, ela possa fazer a leitura, se ela conhece o braille, né? O que precisamos são coisas extremamente simples. Pedir à própria pessoa mesmo. Se você não quer fazer um cartazinho aqui para outras pessoas que possam ter, nós vamos colar aqui, ó, e dizer, vamos colocar aqui na porta, banheiro, né? Então é aqui, ó, fazer uma setinha, mostrando em braille,
Então, isso é importante. Usar letra de forma com fontes grandes. Às vezes, eu fico meio agoniada, porque na nossa casa, às vezes, quem não sabe usar PowerPoint, ninguém é obrigado a saber, às vezes, em vez de dividir o texto em várias telas, que é o certo, e manter a letra grande, a pessoa bota um texto enorme numa única tela e ninguém consegue ler, quem está lá atrás não lê. Então, mesmo para o público em geral, nós precisamos disso. E mais ainda para quem tem baixa visão. Existem comunicações alternativas tecnológicas, aquelas que eu falei. Vou tentar explicar rapidinho. Aqui é o seguinte. Eu vou mostrar essa e vou mostrar outra. Nós temos pranchas de comunicação. Então, pastas com velcro em cada linha dessa aqui atrás, onde eu estou passando o cursor, tem um velcro. Aqui tem outro, aqui tem outro velcro. E existem figurinhas que podem ser feitas no computador, existem programas para isso, Bookmaker, existe a possibilidade de tirar fotografia também, ou desenhar. E atrás de cada figurinha tem um velcro. E aí a pessoa se comunica montando. Ela tem uma bolsinha onde tem todas essas figurinhas. E ela então diz, eu quero bolo, quero leite. Cada cor corresponde, aqui é verbo, aqui é pessoa, aqui são os objetos, as coisas de comer, as qualidades. A autista se comunica assim. Uma pessoa com deficiência tem que diminuir o tom de voz. Deficiência auditiva pode se comunicar assim também. Para deficiência motor, existem N recursos. Então, a aranha é um deles, que dá estabilidade, que ajuda a escrever, usando letra de forma. Aqui, uma criança com autismo, por exemplo, ela pode colocar a fotinha dela. Isso aqui varia, tá, gente? Isso aqui varia. Então, ela tem uma pochetezinha, ela tem uma bolsinha com todos com essas figurinhas. Aqui elas estão muito bonitinhas, mas nem precisa ser assim. Daqui, por exemplo, tomar banho, é muito comum que os pais fotografem cena por cena do banho, plastifique, fotografe, diminua a fotografia, plastifique e põe dentro do box, ou na porta do box, para a criança saber a ordem, como é que toma banho sozinho. Então, isso, os hábitos de higiene, escovar dente, ao banheiro. Então, quero e não quero. E ela aponta, ela diz o que ela quer. Ela vai formando a sua conversa. Precisamos, dentro da casa espírita, com as nossas crianças, e mesmo para aquelas pessoas que têm, por exemplo, autismo, ajuda muito quando tem rotina. Então, se nós estamos falando aí para as nossas meninas da evangelização, vocês estão aí, depois a gente pode até, lá pelo WhatsApp, depois a gente conversar, fazer quadro de rotina que acalma. Quem tem TDAH, que é o transtorno do déficit de atenção e hiperatividade, são as pessoas hiperativas, dizer, vai primeiro cantar, depois fazer a prece, depois vai para ler história, depois tem atividade, depois o lanche, a saída. Aqui é velcro, sempre com velcro. É velcro lá atrás, a figurinha, à medida que for fazendo, vai tirando. Então é importante ter quadro de rotina para acalmar, para dar. A gente também não pode ficar improvisando. Isso ajuda muito. A mão consegue trabalhar quando a gente faz engrossador. Então, veja, o isopor, eu sempre falo isopor, com espuma e EVA, ou com adaptadores mesmo. Você pode adaptar, que a pessoa vai conseguir entrar junto com todo mundo na atividade.
Outra coisa é ajudar a virar a página. Tem gente que tem muita dificuldade, quem tem problema motor. Então, um feltrozinho, uma coisa mais durinha aqui é feltro, que ajuda a virar a página. Suporte para a cabeça, aquele caso que eu contei, que a pessoa fica assim. Então, estamos falando agora de estudo, grupo de estudo, do grupo de evangelização. Então, que tal adaptar, já deixar pronto para ele, olha, uma mesinha aqui para você, já vamos deixar uma pranchinha para ficar, quando ficar com a cabeça levantada, ele conseguir. Isso é paralisia cerebral, né? Então, é uma forma de incluir. Os livros que nós podemos levar para as crianças, pedir inclusive a própria turma, que ajude a montar em EVA os livrinhos, porque a criança com cegueira, ela vai ali passando a mão e vai entendendo a história. A criança surda, da mesma forma, ela não entendeu, mas ela consegue, ela não ouviu, né? Ela vê e ela pode, com mais facilidade, não que a outra história não possa, mas serve também para ela. Uma criança com autismo, às vezes com dificuldade de concentração, então você vai trazendo a mãozinha dela, colocando em cima de cada coisa, e ela vai conseguindo acompanhar a história. Também lembrando que nem todo mundo gosta de toque, de segurar. Então você tem que respeitar, precisa saber. O assunto é mais complexo que o que eu estou falando aqui. Eu estou tentando dar uma resumida. A criança que consegue a própria turma ajudando a montar, ou junto com ela, e o tato. Então, é a questão sensorial. Muitos têm transtorno sensorial, muitos. Então, para quem tem transtorno sensorial, que às vezes tem dificuldade com certos elementos, a gente tem que saber direitinho antes. Então, passar a mão na madeirinha, você consegue? Ah, que bom, consegue. Por isso que eu estou mostrando outra forma. A espuminha, o pelinho consegue, tá? Estou respeitando também se a criança consegue ou não consegue. E aqui nós temos os contos de fadas inclusivos, que são muito interessantes. Nós temos, por exemplo, Alice no País da Inclusão. Chapeuzinho da cadeirinha de rodas vermelha. Nós temos Branca Cega de Neve. Temos também Cinderela Sem Pé. Então, a história da Cinderela, que é toda envolvendo do pé, ela não tem um pé. A Bela Amolecida. E eu tenho um interesse muito, muito particular por uma que se chama Aladão. Aladão, aqui, só um minutinho que eu já vou jogar ele aqui. Opa, ai, ai, ai. Fui traída aqui, ainda bem que eu estou em casa. Eu deixei ele pronto. Deixa eu ver se eu consigo compartilhar. Vocês estão vendo? Vendo? Não, não. Então, espera aí que eu já vou... Espera aí que eu já vou jogar ele. Vou tirar isso. Pronto. Mesmo sem conseguir... Vocês estão me ouvindo? Estão, né? Estão ouvindo aí? Oi, Lúcia, tá tudo ok, estamos ouvindo. Tá. Vocês perceberam que tem um homem contando a história e tem uma mulher contando o que está aparecendo. Daí ele cai no fundo do buraco, ele é um menino assim, o outro é assado, enfim, isso daí é audiodescrição. Mas eu não terminei, eu quero continuar a minha apresentação. Eu não estou conseguindo. Desculpe, gente, isso às vezes acontece. Quando a gente está em casa, fica mais relaxado também, né?
Eu estou bem, bem em casa. Então, por exemplo, uma das coisas que nós fazemos é esse trabalho com maquete, né? Quando você trabalha com maquete, isso aqui é o nosso lar. Presta atenção. As crianças montaram. Aqui é o umbral, gente, olha. O umbral aqui embaixo, os espíritos aqui na lama, olha. Então, os departamentos, os ministérios, o Parque das Águas, com aeróbus. Uma criança com cegueira, o que ela faz? Ela põe a mão em tudo. Para uma criança com problema auditivo, mesmo que ela não ouça, ela pode ter em algum lugar a explicação por escrito e ela então transfere para Libras, e ela está vendo, ela está olhando aquilo, ela está se segurando, passando a mão. Uma criança com autismo tem uma série de coisas que ela pode fazer aqui, são coisas simples, ela poderá fazer. Então, isso é um trabalho de inclusão de todos, né? Aqui, por exemplo, eu tenho uma companheirinha de Nova Mutum, no Mato Grosso, que é evangelizadora, e eu sempre faço meus trabalhos de evangelização, eu mostro isso. E então ela fez também, e me mostrou a vida de Jesus. Então ela começa com Jesus nascendo, depois na carpintaria, depois a boda de Caná, e vai. Eu trouxe alguns. Mas olha que riqueza que as crianças podem fazer. Qualquer criança pode sentir isso, pode tocar, aquela que tem mais facilidade, aquela que tem mais dificuldade. Os bonequinhos são aqueles bonequinhos que enfeitam bolo de aniversário quando tem jogo de futebol. Eles são mínimos. E as crianças é que pintam. Botam cabelo, botam roupa, botam um tiquinho de nada de TNT. Eu vou andar mais rápido, está na hora. Então, pode-se fazer tanta coisa. Uma criança com dificuldade, ela não pode fazer, por exemplo, essa base? Pode. Sempre vai ter possibilidade para todo mundo. Olha aí a boda de Caná, com todos os detalhes, com toda a riqueza, né? Aqui, olha, por exemplo, as crianças trabalhando, Jesus, o paralítico, né, que subiu lá pelo alto da casa. Então, isso, você faz atividade incluindo todo mundo. Não tem aquele que ficou separadinho lá no canto, né? Então, a gente tem que acolher de forma amorosa e discriminada a todos. Nós precisamos oferecer mobiliário, equipamento adequado para cada situação. Nós precisamos incentivar a participação de todos, dar atividades, no caso da evangelização, que possam ser feitas coletivamente. E na nossa casa espírita também, facilitar o acesso à cantina, à livraria, à biblioteca, facilitar que todos possam participar. Nós temos, eu dou sempre o exemplo, nós temos a Milena, a Raquel, e que a última vez que eu fui, a Milena me estranhou, e é normal, é natural, eu fiquei algum tempo afastada da casa, fisicamente, não espiritualmente, mas fisicamente, e eu sempre cantei, a Lê, a gente cantava para ela ficava, às vezes tirava lá da sala do passe, ajudava, levava até lá fora, para a Raquel também ir na cantina, comer alguma coisa, às vezes eu ali na cantina ajudando. Pois bem, isso é inclusão. Ajudar a mãe a assistir a palestra, a tomar um passe, oferecer os nossos recursos, as nossas terapias, né? Então, ouvir muito a família, valorizar, adequar os horários para que esses pais, essa mãe também possam, né? E fazer formação, dar formação para que todo mundo aprenda, divulgar setores, olha, você conhece tal lugar assim, você conhece tal clínica, você conhece os seus direitos, você conhece a lei, então ajudar nesse sentido, acho que o Hélio tem feito isso, né? Oferecer espaço de união, de convivência, nós temos isso, a gente às vezes vê ali na cantina, chegando, isso é muito importante. Agora, né, sábado, domingo que vem, o café, que é um espaço de confraternização, que venham todos, a nossa amiga em cadeira de rodas, a nossa amiga cega, a criança. Então, aquele que tiver dificuldade, são todos muito bem-vindos, né? Concorrer para que todos compreendam o papel esclarecedor
e consolador da doutrina espírita diante das dificuldades da vida. E a coisa mais importante que eu vou deixar agora no final é exatamente isso. Olhem essa imagem e vejam o que ela nos diz. Essas imagens, o que elas nos dizem. Olhem com carinho, olhem com cuidado. É isso. Jesus acolhia a todos. Que isso fique gravado na nossa mente, que a gente possa, cada um de nós, ser o início de uma cadeia de acessibilidade, a começar pela aquela que toca o coração, aquela que é a minha atitude de abrir os braços para todos e ver a todos como irmãos, filhos de Deus, sem julgamento. E assim nós encerramos, passando para a Rose. Muito obrigada, Lúcia. Muito bom todas as informações que você repassou para nós, muito importantes. E eu gostaria de lembrar que antes da pandemia, nós tínhamos uma amiga cega que participava do estudo do Livro dos Espíritos, e a Casa de Batuíra já tinha lá o livro em braille. Então, ela acompanhava o estudo, ela comentava, ela participava mesmo da reunião. Era muito bom para nós e para ela, né? Muito bom isso tudo, Lúcia. Eu dou esse exemplo, Rose. É a única casa que eu conheço que tem braille. É Elaine o nome da nossa amiga. Elaine, claro. Elaine, é. E ela gostava muito. Ela ainda não retornou, talvez porque tem as dificuldades aí próprias dela e tem também ainda a questão da pandemia, que ainda não está totalmente dissipada, né? Mas acredito que ela vai voltar. Então, nós agradecemos de novo a você, muito obrigada pelas explicações, pelas informações, e nós agora vamos fazer a visualização terapêutica e a irradiação. Então, vamos fechar nossos olhos nesse momento, vamos nos encaminhar para a Câmara de Passes mentalmente. Quem está à porta é o querido benfeitor Dr. Marche, esse amigo incansável de todas as horas. E a equipe de passes já está a postos. Tão logo o Dr. Marche inicia a oração, eles iniciam também o passe. Dr. Marche envolve o seu pensamento a Maria e roga a nossa Mãe Santíssima que deixe cair, deixe recair sobre cada um de nós que toma o passe nesse momento, as energias benéficas que vêm da farmácia divina e através das mãos desses passistas bondosos, essas energias penetram pelo nosso centro coronário e se espalham por todos os outros centros de força, trazendo para nós um bem-estar muito grande, trazendo uma serenidade, muita paz interior. E tão logo é encerrado o passe, nós recebemos a água magnetizada e passamos então a irradiação. Rogamos a Jesus, o nosso divino amigo, o nosso mestre, que possa atender a todo irmão que necessita, nesse momento, de saúde, de alívio, de forças, de coragem. Onde esse irmão se encontrar, que ele possa receber desses trabalhadores espirituais aquilo que necessitam para dar continuidade à sua caminhada. Jesus iluminando cada um desses irmãos,
Rogamos também ao nosso Mestre amado por cada um dos nomes que estão nos cadernos, cada um dos irmãos cujos nomes estão nos cadernos e pastas da nossa casa espírita, aqueles que estão em seus lares e que são atendidos pela nossa casa, e também a cada um que nesse momento participa dessa reunião online, seja através do Zoom, seja através do YouTube, que todos possam ser envolvidos nesse momento por esses fluidos benéficos que Jesus nos derrama. Agradecemos, divino amigo, e te rogamos que permaneça conosco, hoje e sempre, que assim seja, graças a Deus. Agradecemos muito a presença de todos que estão conosco e lembramos que amanhã estaremos novamente juntos no momento da oração, às 15 horas. Que todos tenham uma excelente noite de descanso. Fiquem com Deus e boa noite. Boa noite, Lúcia, e muito obrigada mais uma vez.